Eu queria apresentar aqui a Esther Sebastião Gonçalves. É um enorme prazer tê-la dando uma palestra aqui para o nosso grupo na ecologia, departamento e para pós-graduação também. A Esther, ela fez graduação na Universidade Miguel Hernández, na Espanha. Depois fez um doutorado na mesma universidade em parceria com a Estação Biológica de Doñana. E aí ela fez uma série. Eu conheci a Esther nessa época. Ela viajava o mundo em vários lugares, conversando com várias pessoas. Foi muito interessante. Aí depois ela emendou uma série de pós-docs. Eu tive a sorte de tê-la como pós-doc no meu laboratório. Na verdade, ela mandou no laboratório por meio ano sozinha ali. Ela e a Ruli. Depois ela passou um tempo em Stanford, com o Rodolfo Dirso, e depois foi para o Havaí. E aí voltou à Espanha, né? Na Universidade de Miguel Hernández, e agora ela começou uma estadia na Universidade de Alicante, por meio do financiamento conhecido como Ramon y Cajal, que creio é a inspiração do programa Jovem Pesquisador da FAPESP. É uma bolsa extremamente competitiva, onde só as pessoas que são estrelas ascendentes são capazes de obter esse tipo de financiamento. E essa definitivamente é uma característica da Esther. Uma coisa que me fascina no trabalho dela sempre foi a capacidade de explorar padrões de biodiversidade ao longo de escalas espaciais, em geral, escalas espaciais amplas, em diferentes sistemas, sempre com um verniz associado à atividade humana, assim, sempre dialogando com o impacto humano e estrutura da diversidade. Ela tem uma série de trabalhos fantásticos sobre aves usando reservatórios de água na Espanha. Faz sentido, afinal, ela trabalhou na Estação Biológica de Doñana, isso faz muito sentido. E já há alguns anos, né, ela começou a trabalhar e explorar um dos sistemas mais interessantes, ao meu ver, de uso de recurso e estruturação de diversidade, que é o uso de carcaças por carniceiros. E eu tive a sorte de participar de um dos trabalhos sobre isso com ela, e acho que foi um dos primeiros, e desde então ela realmente criou um programa de pesquisa no tema e explorou esse tema de uma forma, eu diria, seminal. Então, sem mais delongas, Esther, a sala é sua. Por favor, fique à vontade quando você quiser começar. Muito obrigado. Bom, muito obrigada pela apresentação. Agora eu fiquei vermelha, né? Esse era o meu objetivo, Eu que agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E depois de 9 anos que eu fiquei contando, que eu saí da USP, voltar hoje, 9 minutos. Voltar e contar para vocês um pouco o que eu estou fazendo agora. Eu vou compartilhar a minha tela, vamos ver se agora eu faço bem. Acho que sim. Tá certo? Sim? Tá, tudo bem. Então, eu queria contar vocês hoje um projeto no que eu fiquei trabalhando nos últimos 3 anos, mais ou menos. É um projeto de pesquisa sobre comunidades de carniceiros, como o Mido falou, a uma escala mais global. E a primeira coisa, não sei se consigo passar. Agora, que eu queria contar do que eu falo quando falo de vertebrados carniceiros terrestres, né? Na verdade, quando comecei a preparar a palestra, não tinha muita certeza se carniceiro é a palavra exata que eu precisava usar para isso, né? Porque quando colocava no Google, eles falavam necrófagos, aves necrófagas, né? Só que como o Mido sempre falou carniceiros comigo, eu achei que seria a melhor palavra em português e continuei com ela. Basicamente, os carniceiros são animais, neste caso vertebrados terrestres, que consomem carniça ou animais mortos em algum momento da vida deles. Por exemplo, neste caso,
Podem ser urubus, que são carniceiros obrigados, eles só comem carniça ou quase exclusivamente comem carniça, mas também tem outras espécies, como por exemplo aves, como o carcará, mamíferos, como alguns felinos, o lobo-guará, e até alguns répteis, que comem carniça em algum momento da vida deles. Pode ser de uma maneira muito ocasional, muito pouco, ou bastante quantia de carniça, dependendo do lugar e das espécies. Para explicar um pouco a importância deste grupo, por que eu comecei a estudar este grupo, eu queria relembrar para vocês um pouquinho o que a gente estuda quando estuda uma típica rede trófica. Quando eu estudei ecologia, na minha época, eu estudava que as redes tróficas estavam compostas por os produtores primários, as plantas, que eram consumidas por os consumidores primários, que são os herbívoros. Estes eram consumidos por consumidores secundários, carnívoros, e estes por consumidores de topo. E qualquer dessas espécies, quando morria, os corpos eram decompostos pelos decomponedores. Porém, o que acontece é que os corpos dos herbívoros, especialmente, em uma grande parte das ocasiões, eles não se descompõem e eles são consumidos por outros vertebrados, como são os consumidores primários e secundários. Consumidores secundários e terciários. E tem trabalhos que têm visto que mais de 95% da biomassa de herbívoros mortos é consumida por estes consumidores secundários e terciários. E menos do 5% é decomposta pelos descomponedores. E a gente tinha obviado ou ignorado esses links aqui durante muito tempo. E então, isso tem umas repercussões muito importantes na hora de entender como a comunidade e o ecossistema funcionam. Então, a gente começou a estudar esse tipo de interações que a gente não tinha estudado durante muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia de quanta carne que estou falando, só na Espanha, que é do tamanho de Goiás, pequenininha, tem mais de 50 milhões de cabeças de gado. Aqui seria porco, ovelha, vaca e cabra, né? Mas mais de 50 milhões. E desse gado, uma grande parte deles morre por causas naturais ou morre no sistema de produção de gado para consumo humano, e também ficaria disponível para os carniceiros em alguns casos. Por exemplo, quando tem as vacas no campo pastando, né? Mas, além disso, a gente também tem, pelo menos na Espanha, muito forte a caça de ungulados selvagens, né? Normalmente, os caçadores vão no campo, eles matam o cervo, qualquer coisa, eles pegam a cabeça e os lombos, muitas vezes, mas o restante fica no campo. Então, aqui são quilos, toneladas, né, de carne que fica disponível em diferentes anos. E a gente está falando de 10 toneladas de carne só de caça que fica disponível no campo para carniceiros. Além de, por exemplo, animais que ficam mortos por atropelamentos, por exemplo, no trânsito, né? E toda uma quantidade muito grande de ungulados herbívoros que ficam disponíveis para consumo. E qual seria a importância, então, dos carniceiros para o consumo destas carniças? Tem alguns trabalhos assim, mais teóricos que indicam que, ao incluir esses links novos, esses enlaços novos nas redes tróficas, essas redes tróficas ficam mais estáveis. Mas o que eu acho mais interessante é que esses animais reduzem muito o tempo que a carniça fica disponível no campo. Imagina aquele porco do mato que fica morto no campo. Se são os descomponedores quem descompõe ele, pode ficar semanas no campo até eles descompor o animal. Mas um abutre, por exemplo, um urubu, consegue consumir o corpo em horas. Então, aumenta muito a velocidade em que esses nutrientes são reciclados no sistema, no ecossistema e na comunidade. Além disso, reduz muito o risco de transmissão de doenças infecciosas. Porque imagine o mesmo que esse corpo está no campo, depois um foco numa enfermidade infecciosa, se fica muito tempo, tem uma maior chance dessa enfermidade infecciosa ser transmitida. Se ele desaparece muito rápido, o risco diminui muito, né? Então, esse grupo é bem importante para o ecossistema e oferece tem uma função ecossistêmica muito importante. Além disso,
os carniceiros podem ser muito bons, serviços ecossistêmicos para os humanos. Eu não sei se vocês lembram da crise das vacas doidas, acho que é assim em português também. Basicamente, muitas pessoas se enfermaram, ficaram doentes, porque consumiram carne de vaca doida, que tinha esse prion, né? E muitas pessoas morreram. Na União Europeia, fez uma regulação para proibir deixar no campo aqueles animais mortos, que tinham morto do gado, por exemplo. Que as pessoas que tinham gado precisavam fazer era contratar uma seguradora que pegava um caminhão, ia lá no campo onde estava a vaca morta, por exemplo, pegava a vaca, levava umas plantas intermediárias e daí para uma planta de incineração. Imagina a quantidade de CO2 produzido no transporte e na incineração dessas vacas. Bom, esses colaboradores meus e amigos meus escreveram um artigo onde eles quantificaram essa quantidade de CO2. Quantificaram 77 mil toneladas métricas de CO2 por ano, que aqui na Espanha seriam 0,1% das emissões nacionais de transporte. Do transporte das vacas e da incineração das vacas e de qualquer ungulado, né, que era incinerado. Esse serviço, essa quantidade de CO2 poderia ser não emitida se a gente deixasse os animais mortos no campo e os abutres e os outros carniceiros comessem esses animais. Então, tem uma função, um serviço ecossistêmico para os homens muito importante. Mas, além de um valor assim, mais material, essas espécies também têm um valor não material. Nesse trabalho aqui do ano passado, avaliaram o valor não material, são todas espécies de carniceiros aqui, e olharam o número de sites de fotografia, de turismo baseado na visitação de áreas selvagens, de revistas de divulgação, artigos científicos. E estavam vendo como esses animais carniceiros, essas espécies, eram importantes para, por exemplo, pessoas que trabalhavam levando outras pessoas no campo, ou fazendo fotografia, pessoas que gostavam de fazer fotografia de animais. Então, tem um valor não material, que poderia ser material, né, no caso do turismo, que a gente não tinha quantificado até agora, e é muito importante, especialmente para algumas das espécies, né? Mas o interesse científico nesse grupo começou mais ou menos 15 anos atrás. Aqui são um número de artigos que incluem a palavra scavenger, scavenging, carrion e vulture, aqui. Como podem ver aqui, no começo tinha muitos poucos artigos com esses temas, né? Depois do ano 2004, 2005, teve um boom, né? Começou a ter muito mais artigos sobre o tema e a gente, hoje em dia, tem muita mais informação sobre este grupo. E o que a gente sabe sobre este grupo? Bom, primeiro que a gente sabe é que o tamanho da carniça importa. Então, não é o mesmo uma carniça pequenininha, por exemplo, de um frango que fica no campo, ou de um coelho, que de um elefante que fica no campo. O coelho normalmente é consumido por uma espécie só, por um indivíduo que aparece e consome todo, enquanto um elefante, por exemplo, ou um cervo, é consumido normalmente por vários indivíduos de várias espécies, porque tem uma quantidade muito grande de carne disponível. E a taxa de consumo, a taxa é os quilogramos de carne consumidos por unidade de tempo, é muito maior quando a carniça é grande, porque normalmente nesses sistemas, depois vou explicar com mais detalhe, tem muitos processos de facilitação, né? Então, imagina um elefante, fica lá no campo, aí chega os urubus e começam a dar voltas em cima. Eles estão sinalizando para outras espécies que a carniça está aí. Isso facilita que outras espécies se encontrem, ela é mais fácil e aumenta a taxa de consumo. É consumido muito mais rápido porque os diferentes consumidores conseguem chegar até a carniça mais rápido. A gente também sabe que tem diferenças entre as espécies carniceiras, né? Por exemplo, neste trabalho, quantificaram a proporção de carniças visitadas por diferentes espécies e o tempo que eles ficavam nas carniças, né? Tem espécies como o urso, que apareciam em quase todas as carniças, ou muitas, e ficava bastante tempo, enquanto outras espécies, como alguns aves de rapinha, apareciam em poucas carniças e ficavam muito pouco tempo, por exemplo, aqui, né?
E, como não, a gente sabe também que a estrutura deste grêmio, desta comunidade, segue um padrão alinhado. Eu não vou explicar o que é o alinhamento neste grupo, mas eu vou fazer uma pequena explicação do o que significa alinhamento no nosso sistema, né? Para a gente definir o alinhamento, tem uma rede bipartida, onde de um lado tem os consumidores, os carniceiros, e do outro lado a gente tem as carniças. Então, são animais mortos, não são animais interagindo com outros animais, né? Neste caso, quando a gente tem uma rede aninhada, significa que as espécies que aparecem, que vão visitar e vão consumir poucas carniças, essas espécies só aparecem em carniças que são visitadas por muitas outras espécies, tá? E seguindo esse padrão aninhado que a gente conhece, né? Que é uma perda ordenada nas espécies. Então, esta aqui consumiria quase todas, a seguinte espécie consumiria um subgrupo da anterior, a seguinte um subgrupo, e assim sucessivamente, né? Bom, esse trabalho aqui de Núria Selva e Miguel Fortuna foi o primeiro que descreveu o aninhamento numa comunidade de carniceiros, e para mim foi, assim, abriu os olhos para um mundo. E eles também viram algumas coisas interessantes, porque, por exemplo, o aninhamento era maior na estação fria, que é quando tem uma maior competência pelos recursos nesse tipo de sistemas, né? E que também tem outros fatores, como, por exemplo, o tipo de carniça, que poderia afetar o aninhamento. E este sim é o artigo que o Mildo e eu fizemos já lá no 2015. Foi super interessante, né? Porque foi a primeira vez que eu comecei a usar redes em outro tipo de sistemas, né? Tinha o artigo da Núria Selva e Miguel Fortuna, mas por primeira vez a gente começou a aplicar isso também nos nossos sistemas de carniceiros, né? Então, a primeira coisa que a gente se perguntou é por que essas comunidades são aninhadas, né? E o Miúdo falou, eu acho que deve ter algumas espécies que são chaves nesse aninhamento. E foi a primeira coisa que a gente testou. Então, aqui o que tem é o aninhamento estandarizado, um Z-score, para 7 comunidades de carniceiros na Espanha. Os pontos esses azuis, que é esse símbolo assim, não sei em português. Esse símbolo azul é o valor observado. E a primeira coisa que a gente viu é que essas duas aqui, quando está vazio, significa que não é significativo, e quando está cheio, é significativo, né? As únicas duas comunidades que são essas aqui, que não têm urubus, abutres, eram as únicas comunidades que não apresentavam um padrão significativamente aninhado. As outras, todas eram aninhadas. Mas quando a gente tirava da rede algumas espécies importantes, muitas vezes o aninhamento desaparecia. Nessas 3 aqui, tá vendo? Isso seria o aninhamento sem o abutre, que é um gips, né? E isso aqui seria o aninhamento sem a raposa, que é outra espécie muito importante nessas comunidades. Então, em muitos casos, quando você tira a raposa ou tira o abutre, o aninhamento da comunidade desaparece, mostrando que essas espécies, que tem algumas espécies que são chave no mantenimento dessa estrutura da rede, né? Mas a gente não ficou só nisso, a gente fez umas coisas muito legais nesse trabalho. A seguinte fase que a gente pensou, bom, e por que é aninhado? Talvez tenha alguma função no ecossistema, né? E aí a gente comparou o aninhamento com a taxa de consumo. A taxa de consumo, lembrando, é os quilogramas de carne consumidas por hora. E a taxa de consumo é maior quanto maior é a competência pelos recursos num sistema. Se uma carne se consumia muito rápido, as espécies competem muito por esse recurso. Então, o que a gente viu é que quando a comunidade aumentava a competência pelo recurso, também aumentava o aninhamento da rede. E uma relação bastante boa para ter só 7 pontos, né? E a gente foi um passo além disso e estudou usando modelos de Lotka-Volterra, parametrizados usando a rede, a estrutura da rede, e calculou a proporção de exclusões competitivas de cada uma das redes.
nesse sistema seria a proporção média de espécies, a probabilidade média de que uma espécie desapareça da rede por competição com outras espécies, né? Quando a competição é baixa, a probabilidade é baixa. E vai aumentando quando aumenta a taxa de consumo, né? Só que chega um momento em que a proporção de exclusões competitivas fica estável, não para de aumentar, fica mais ou menos parecida. E a conclusão da gente era que esse alinhamento da rede, de alguma forma, counterbalances, equilibra, né? Esse aumento na taxa de consumo, esse aumento na competição pelos recursos. Então, esse alinhamento está ajudando a que a comunidade não perca espécies, mesmo se aumenta a taxa de consumo, a competição pelos recursos no sistema. Só que até este momento, ainda tinha usado 7 lugares dentro da Espanha. Tinha algum outro trabalho comparando 2 ou 3 lugares de estudo, mas não tinha nada uma escala assim mais global. Então, 3 anos atrás, eu pedi um projeto que foi aprovado, onde eu queria ver o que acontecia em uma escala mais global. Por quê? A gente sabe que a escala global tem fatores que estão afetando, por exemplo, a riqueza de espécies. A gente sabe que áreas com maior temperatura, maior precipitação, em geral, tem mais espécies. Também áreas com maior impacto humano, em geral, tem menos espécies, porque os homens somos muito bons e matamos qualquer coisa. Então, o impacto humano também afeta o número de espécies em uma escala global. E não só o número de espécies, também a forma com que essas espécies interagem e se organizam entre elas muda a escala global. Então, a minha pergunta, e das pessoas com as que trabalhei, era primeiro identificar os fatores macroecológicos à escala global, que afetam a riqueza e diversidade de comunidades de carniceiros vertebrados terrestres, e depois também quais são os fatores macroecológicos que afetam a estrutura dessas comunidades. Por um lado, a riqueza e diversidade, e por outra, a estrutura. E, finalmente, a gente queria identificar quais espécies são as que têm um papel mais importante na manutenção da estrutura da rede. E não só as espécies, senão quais são as características funcionais dessas espécies, né? Que tipo de espécies são mais importantes para manter a estrutura da rede. Vou começar falando dos 2 primeiros objetivos, porque eles estão bem relacionados, e assim explico tudo de uma vez, e depois explico os resultados do segundo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mandar e-mails como uma doida para todos os pesquisadores do mundo, onde eu tinha achado um artigo científico que eu achava com qualidade científica, onde tinha avaliado a comunidade de carniceiros em qualquer lugar do mundo. Surpreendentemente, as pessoas aceitaram colaborar comigo e, no princípio, eu consegui dados de 43 lugares do mundo, em 17 países e nos 5 continentes. Aqui dá para ver os lugares que eu achei. Estes são os dados para o primeiro artigo, né, onde a gente estudou riqueza e diversidade de espécies. O quanto é maior, quanto maior o número de espécies. Só que, como eu estudei primeiro riqueza e diversidade, saiu o artigo, depois fiz o segundo. Quando saiu o primeiro artigo, muitas pessoas escreveram para mim, oferecendo os dados deles para futuras colaborações. Então, aí no segundo artigo, onde eu estudava a estrutura das redes, aumentou a 54 países e 54 lugares em 22 países. Foi bem legal, porque eu consegui dados de lugares onde não tinha nada, né? E a gente foi para a Mongólia, esses dados foi o que eu peguei com o meu time. Japão, alguns lugares mais na América do Sul, na Austrália. Então, aumentamos o tamanho, mas também de lugares onde a gente não tinha dados, e foi bem interessante. Então, são os dados do trabalho onde a gente estudava a estrutura da rede. E o que era que a gente precisava? E esses trabalhos faziam? Basicamente, o que a gente faz quando estuda comunidades de carniceiros é pega uma carniça, que pode ser de qualquer origem, coloca no campo, aí coloca uma câmera, tipo essa aqui, de fototrampeio, não sei, fototrapping. Basicamente, a câmera tira uma foto ou um vídeo quando detecta movimento. Então, cada vez que tem um animal chegando na carniça, tira uma foto ou um vídeo e a gente consegue quantificar
o número de espécies de carniceiros, a abundância, né, o número máximo de indivíduos diferentes que a gente detecta, e com isso calcular um tipo de índice de diversidade, neste caso, diversidade Shannon, e também a taxa de consumo, calculada como quilogramas de carne entre o tempo que a carniça fica disponível. Depois a gente calculou o aninhamento da rede, usando duas métricas, NOTF para o aninhamento qualitativo e WNOTF para o aninhamento quantitativo, usando R, seguindo as métricas típicas para esse tipo de análise. E relacionou elas com vários fatores macroecológicos. A temperatura média anual, a sazonalidade da temperatura, precipitação média anual, sazonalidade da precipitação. A pegada humana é um índice que ele junta várias características ou várias variáveis sobre efeito humano, incluindo número de pessoas que moram no lugar, quantidade de estradas ou de caminhos fluviais que tem, o uso do habitat. Ele faz um índice que vai de 0 até 1 de como de antropizado é um lugar. E por último o NDVI, que mede produtividade e biomassa. E por que a gente escolheu estes fatores, né, estas variáveis? Na verdade, o que a gente fez primeiro foi um brainstorming, pensando de o que a gente esperaria, dada a literatura de macroecologia, né, sobre a riqueza de espécies. Então, conseguiu várias hipóteses, algumas são excluentes, outras não, né? Primeiro, a gente achou 3 hipóteses climáticas que achava que poderia estar afetando nossos dados. Uma de produtividade, onde a gente esperava uma maior riqueza e diversidade de espécies em áreas com uma maior energia ambiental disponível, né? Outra de tolerância fisiológica, onde a gente esperava uma maior riqueza e diversidade de espécies em condições climáticas mais estáveis. E uma terceira sobre velocidade evolutiva, onde esperava maior riqueza e diversidade de espécies em ambientes quentes, onde tem umas taxas de especiação mais altas. E todas estas hipóteses estão relacionadas com temperatura, precipitação e sazonalidade. Depois conseguiu pensar em mais 2 hipóteses, uma que a gente chamou carniceira, onde a gente esperava uma menor riqueza e diversidade de carniceiros vertebrados em áreas onde mais quentes, mais úmidas. Porque nestas áreas, os carniceiros invertebrados se desenvolupam muito melhor e poderiam chegar a competir e supercompetir esses vertebrados carniceiros. E por último, seria uma hipótese mais humana, né, que a gente espera uma riqueza e diversidade menor em áreas com maior human footprint ou maior impacto humano. Isso para a riqueza e diversidade de espécies. Para a estrutura, a gente também pensou em algumas variáveis, alguns fatores que poderiam, algumas hipóteses que poderiam estar afetando a nossa comunidade. Por estudos anteriores, né, que eu mostrei, de Núria Selva e Fortuna, a gente esperava que a estrutura fosse mais saneada em condições climáticas extremas, como, por exemplo, quando tem uma temperatura ou uma precipitação extrema, ou quando tem muita sazonalidade. Também esperava uma estrutura mais saneada em regiões muito produtivas, porque a competição pelos recursos normalmente é maior nessas áreas muito produtivas, porque tem mais espécies. E por último, a gente esperava que a estrutura fosse aninhada em áreas com baixo impacto humano, porque as espécies que desaparecem mais rápido são as que mais contribuem para a estrutura da rede. E vou explicar isso um pouco melhor, porque acho que não é tão simples de entender. A gente tem aqui a nossa comunidade, com todas as espécies bonitinha aninhada. O fator humano, imagina, perde uma espécie. Neste caso seria o abutre. Nesse tipo de comunidades, o abutre tem um fator, tem um papel muito importante como sinalizador, né? Que eu falava, de que marcava as carniças, mas também abre as carniças e disponibiliza elas para outras espécies. Eles têm um bico e uma garra muito forte, que eles conseguem abrir a carniça, atravessar a pele dura dos ungulados, e aí a carne que está no interior fica disponível para outras espécies. Porque se não tem um urubu ou não tem algum mamífero grande, os mamíferos pequenininhos ou as aves pequenas não conseguem atravessar essa pele. Então imagina que desaparecem os abutres
E aí vai ter algumas carniças, por exemplo, porque não está aberta, que outras espécies não vão conseguir chegar, outras espécies não vão achar as carniças porque não tem o urubu sinalizando. Aí vai perder não só as interações dessa espécie-chave, sino também outras interações na rede. Essa rede vai ficar com um padrão mais aleatório, menos saneado. E por último, não estava relacionado com uma variável macroecológica, mas a gente achou interessante, já que tinha os dados e era muito pertinente, testar uma hipótese competitiva com a taxa de consumo. A gente esperava que os processos facilitativos que promovem o aninhamento aumentassem a eficiência no consumo de carniça. Igual a gente tinha achado com esses 7 dados, né, que quanto mais aninhada era a rede, a taxa de consumo também era maior. A gente esperava achar o mesmo padrão, um nível mais global. E testou essa hipótese também. E nos nossos modelos a gente incluía algumas covariáveis que, bom, a gente sabia que poderiam influenciar os modelos e que ter em conta, né, para a diversidade e riqueza, número de carniças, a correlação espacial e tamanho da carniça, e para a estrutura, conectância e tamanho da matriz, e de novo a correlação espacial e tamanho. Quais são os principais resultados? Para a diversidade de espécies, a gente achou que só o tamanho da carniça tinha um efeito a nível global. Então, só uma das covariáveis afetava a diversidade de espécies. 2 covariáveis afetaram o número de espécies nas comunidades de carniceiros, o tamanho da carniça e também o tamanho amostral, o N, né, o número de carniças que eles colocavam no campo. Mas o único fator macroecológico que afetou o número de espécies foi a pegada humana, o impacto humano na região. E vou mostrar isso com mais detalhe porque é bem interessante. Se vocês veem os dados aqui, o que tem é que quando a pegada humana é pequena, quando não tem muito impacto humano, tem comunidades tanto com muitas espécies como com poucas espécies. Mas quando a pegada humana aumenta, quando tem um impacto humano grande, a gente passa a encontrar só comunidades com poucas espécies. Então, basicamente, o que a pegada humana está fazendo, o impacto humano, é apagar outros padrões. Está fazendo perder espécies em áreas com um impacto humano muito grande, né? E outras, por exemplo, o efeito de outras variáveis fica apagado pelo efeito dessa pegada humana. Passando para a estrutura, o que a gente achou foi, primeiro, que 2 das covariáveis afetavam tanto o aninhamento quantitativo como qualitativo, foi a conectância e o tamanho da carniça. Que nenhuma variável macroecológica afetou o aninhamento quantitativo, mas que 2 variáveis afetaram o aninhamento qualitativo, o NDVI e o Human Footprint. Basicamente, o que estava acontecendo era isso. Quando aumentava o aninhamento da rede, aumentava a produtividade. Quando aumentava a produtividade, as redes eram mais aninhadas. Mas quando aumentava o impacto humano, as redes ficavam menos aninhadas. Fator totalmente contrário, né? Aqui, seguramente, pela perda de espécies, e aqui o que a gente pensava era que comunidades mais produtivas tinham mais espécies e a competência pelo recurso era maior. Pensando um pouco nisso, quando saiu esse resultado, foi quando a gente incluiu esta última fase, na que a gente testou a relação entre o aninhamento e a taxa de consumo. Incluir algumas covariáveis, e o que achou foi que, de fato, a taxa de consumo aumentava numa escala global também com o aninhamento qualitativo. Então, as comunidades com maior competência pelos recursos, com a taxa de consumo maior, também eram mais saneadas. Até aqui a primeira parte. E agora eu vou contar os resultados da segunda parte, onde a gente tentava identificar as espécies que têm um papel mais importante no mantenimento da estrutura da comunidade. Nesse trabalho, a gente usou, de novo, todos 54 lugares, 22 países, e um total de 177 espécies de carniceiros. Aves, mamíferos e alguns répteis. E a gente calculou 2 métricas. Primeiro, o grau normalizado, que é a proporção de carniças visitadas
por uma espécie numa comunidade, e depois uma medida de contribuição para aninhamento, né? Que basicamente é quanto uma espécie, a capacidade de uma espécie de predecir a presença de outra espécie na comunidade, nas carniças, né? Na comunidade. E aí relacionou essas métricas com os rasgos funcionais das espécies que a gente achava que podia estar influenciando esses processos de detecção e consumo da carniça. A gente relacionou com como de barulhenta era a espécie, né? Porque se era muito barulhenta, podia atrair outras espécies. Com a capacidade visual e olfativa das espécies, que são muito importantes para detectar a carniça. A mobilidade da espécie era terrestre ou era aérea. O home range, ou a área de vida. A socialidade na hora de comer, se elas eram espécies que se alimentavam sozinhas, em grupos familiares ou em grandes grupos. Se as espécies eram carniceiras, obrigadas ou facultativas. Se eram predadores de topo, mesopredadores ou não predadores. Se eram carnívoras ou omnívoras e o tamanho do corpo. E depois incluir algumas covariáveis nos modelos, que a gente já sabia que afetavam e queriam considerar elas, ou pelo menos incluir nos modelos. Bom, acho que não falei, mas a gente usa modelos lineares generalizados para estes análises todos. Neste caso, generalizados mixtos, porque tem algumas espécies que aparecem em várias comunidades, né? Então, incluiu a espécie como um fator aleatório. Esses são os resultados para o grau normalizado, né? A proporção de espécies de carniças, né, que uma espécie aparece. E a gente achou que tinha 3 fatores que estavam afetando principalmente, 3 características das espécies com maior grau. Eram espécies sociais, que se alimentavam em famílias ou em grupos sociais. Eram carniceiros obrigados, abutres, basicamente. E tinham um bom senso olfativo, né? Eram bons cheirando a carniça. Já para a contribuição para aninhamento, a gente achou que só tinha uma variável das características das espécies que fazia que ela fosse importante para o mantenimento da estrutura, que é o grau de socialidade. Então, aumentava a contribuição para aninhamento, era baixa quando a espécie era solitária, média quando se alimentava em grupos familiares e alta quando era uma espécie que se alimentava em grandes grupos sociais. Que tem uma representação gráfica dos resultados. Estas são as previsões dos modelos, mas tem que considerar que os modelos incluem várias variáveis, porque são multivariantes. Enfim, dá para ver aqui a contribuição para aninhamento, alta em espécies sociais, média quando estão em grupos familiares e baixa quando são espécies solitárias. Com o grau normalizado, a gente viu que era alto para espécies sociais e grupos familiares e baixo para solitárias. Também para o grau era alto para espécies obrigadas, carniceiros obrigados, e espécies que tinham um bom senso do cheiro, né, que cheiravam bastante, bom olfativo, né. Então, quais são as principais mensagens do trabalho? Acho que tem 3, um por trabalho, né. Primeiro, que a riqueza de espécies foi baixa em áreas de alto impacto humano, que as comunidades estão mais estruturadas, neste caso mais alinhadas, em áreas de baixo impacto humano e elevado NTBI, e que, além disso, essas comunidades alinhadas apresentam taxas de consumo mais altas, são mais comunidades nas que têm uma grande competência pelos recursos. E, por último, as espécies que contribuem mais para a estrutura da rede são as espécies sociais, carniceiros obrigados e espécies com uma boa capacidade olfativa. E isso é o mais importante, se vocês tiverem mais curiosidade para saber mais coisas. O primeiro trabalho sobre as espécies foi publicado em 2019 no Global Change Biology. E esse aqui é o listado de coautores para vocês verem o trabalho acho que o mais challenging para mim foi trabalhar com tantas pessoas diferentes, né, e lidar com comentários e com ideias e com doiduras de tantas pessoas diferentes. Mas foi muito enriquecedor porque todos eles participaram muito ativamente e de uma maneira muito, aportando muito, né? O segundo trabalho com a estrutura da rede foi publicado no ano passado na Ecography, também muitos coautores. Só para vocês terem uma ideia, eu demorei 1 hora
em colocar os nomes de todos os coautores no sistema e os endereços de todos os coautores no sistema para poder submeter o artigo. Porque, claro, tem que colocar um por um com as endereços, universidades, enfim. Fica 1 hora de relógio. E o último artigo foi aceito semana passada na Ecology, e espero ter pronto as provas dele. Eu acho que eles ainda estão colocando os nomes dos coautores no sistema para mandar para minhas provas, porque ainda não mandaram. Bom, é isso. Muito obrigada. Aí está o meu e-mail, qualquer coisa que vocês quiserem, podem contar comigo. O projeto foi financiado pela Generalitat Valenciana, que é o governo regional, seria uma FAPESP aqui onde eu estou. E se tiver qualquer pergunta, dúvida, comentário, eu sou feliz de responder agora. Obrigada. Muito obrigado, Esther. Fantástica a palestra, muito legal ver tudo. Você contar como o desenvolvimento desse programa de pesquisa de uma forma tão clara e pegou a gente pela mão, né? Foi levando. A gente tem algumas perguntas no chat já. Eu só queria concordar com o Matias, antes de tudo, que o Urubu Rei é muito mais legal que o Condor. Não importa se ele é Califórnia, ou Califórnia é legal porque é raro, sabe? Porque é gigante também. O outro, então, é só um urubuzão metido a besta. Não tem a foto que não coloquei, acho que é a primeira, que ele tem, vou sair e vou colocar, porque dá para ver aqui. Ele comeu, né? E dá para ver aqui. O buche, não sei como fala isso em português. Ele tá cheio de comida de carniça. Ele acabou de comer a carniça e o carcará chegou depois e ficou sem. Não, muito bom. Então, temos perguntas. Você quer começar, Matias? Você escreveu algumas aqui. Eu só estava baixando a musiquinha do Caio aqui, senão vai ser difícil de ouvir. Oi, Esther, que saudade de você. Saudade de todo mundo. Tá bem? A gente podia fazer um retiro em Paraty, né? Nossa, por favor, me avisa, eu quero ir já. Nossa, só de sair de casa já ia ser fantástico. Olha como o tempo passou, Esther, olha o que eu tenho agora. No Instagram, Já. Então, voltando para a ciência aqui, muito legal esse trabalho. Eu estou acompanhando essas publicações aí com bastante atenção e acho que você acabou entrando nessa onda dos scavengers e está sendo muito produtivo, muito legal, né? Eu perguntei ali, mas eu deixei uma pergunta para criar um gancho, na verdade, quem sabe a gente criar uma ideia juntos aí. Estava pensando naqueles exemplos de Yellowstone, que mostram que quando os lobos eles chegaram, né, foram introduzidos, como eles têm uma taxa de predação e de captura muito alta, eles acabam deixando muita carcaça que favorece os ursos, por exemplo. Então tem esses efeitos de facilitação indireta aí, onde um predador muito eficiente ele acaba facilitando a vida de predadores oportunistas ou eventuais ou carniceiros, né? E eu estava pensando se não daria para... Bom, geralmente em food webs, esses efeitos são desconsiderados, né? O scavenging ou é considerado predação ou é deixado de lado. Eu estava pensando se não seria interessante reavaliar algumas dessas food webs já conhecidas, incluindo o scavenging como talvez algo diferente. Eu não sei exatamente na matriz, assim, tô pensando em como, porque é como se fossem dois tipos de interações, né? Então talvez você teria que ter uma outra layer, né? Onde uma é predação, porque os ursos, por exemplo, predam também, mas também consomem as carcaças. E se não seria interessante usar essas abordagens de efeitos indiretos
para ququantificar a importância desses efeitos na rede. Acho que isso é Na verdade, isso é uma coisa que a gente sempre quis fazer e nunca deu para fazer porque eu, por exemplo, não trabalho exatamente com essas coisas e não sei matematicamente fazer essas análises, né, que você faz e trabalha muito. Mas, sim, se você estiver empolgado, eu compro a ideia já, que a gente pensa num projeto para fazer uma coisa assim, porque é uma coisa que a gente sempre pensou que seria super legal incluir, né? Porque eu falo sempre, as minhas palestras começam, a gente sempre esquece deles, mas eles são importantes, né? Não sempre, em alguns lugares mais que em outros, mas eu acho que tem um efeito, sim, importante para a estrutura das redes tróficas, e sempre são obviados, né? Ou talvez não são tanto, né? É a minha área de estudo, né? Mas seria super interessante avaliar, né? Quantificar se de fato são importantes, quanto são importantes nessas redes alimentares, com certeza. Posso aproveitar? A minha segunda pergunta era vamos? Então você já respondeu, vamos nessa. Sim, vamos. Posso fazer usar o gancho no Matias, tá? E depois eu passo para você a palavra. Mas, assim, uma previsão razoável é que vamos pensar nessa camada que o Matias falou, só para facilitar, porque pode ser que sejam algumas espécies vão ter os dois tipos de interação, outras não, né? Mas o efeito das interações de carniceiros com as carcaças, talvez, dos carniceiros que não são predadores, o efeito provável é dissipar a tendência oscilatória de interações predador-presa, porque eles estão passivamente absorvendo energia e matéria das presas sem isso gerar um feedback na taxa de predação, né? Então, em princípio, quando você tem um predador presa, se o predador cresce, isso aumenta a taxa com que as presas são consumidas. Aí as presas caem, aí as predadores caem também, isso gera essa dinâmica oscilatória, não é mesmo? A taxa não per capita, né? A taxa bruta, o efeito da população. Agora, no caso de um carniceiro senso estrito, isso não acontece. Ele é um dreno desse efeito oscilatório. E oscilações estão associadas à instabilidade, não é isso? Se oscilar demais, uma hora bate no zero. Agora, eu não tenho a menor ideia o que vai acontecer com esses organismos que fazem as duas coisas, que acoplam as duas camadas. Aí eu não sei o que pode acontecer, não. Vamos ver. E eu tenho outra observação aqui. Ai, peraí que o vídeo parou de passar, gente. Agora. Pronto. Então, o que eu ia falar. Outra coisa interessante relacionada a isso que o Nildo falou é que vai existir uma relação entre a dinâmica dos predadores e a dinâmica dos carniceiros, mas que ela não é linear. Por quê? Porque se tem muito pouco predador, vai ter pouco carniceiro se beneficiando, pelo menos. Se tem uma quantidade intermediária, talvez seja eficiente, vai sobrar comida. Mas se tem muito predador, não vai sobrar comida, né? Vai ter uma competição muito grande pelo alimento e eles não deixam carcaça ou eles vão estar mais agressivos. Tem até uns papers da Blair Van Valkenburg, da UCLA, onde ela discute que a quantidade de dano nos dentes dos predadores indica que eles estavam consumindo até os ossos, né? Então eram épocas de baixa quantidade de alimento. E ela usa isso como um proxy para nível de competição por presas. Então, acho que vai ter esse efeito, meio que uma curva assim, né? Onde é muito baixo o benefício quando tem poucos predadores, alto quando é intermediário e muito baixo quando tem muitos predadores. Então, surgem aí umas dinâmicas não lineares que podem ser interessantes de explorar. Se de fato a disponibilidade de preço também vai afetar, né? Porque eu lembro em alguns lugares de estudo que tinham muitos carniceiros muito eficientes, só que tinha tanta presa, tanta carniça, porque era uma área com muito gado, que as carnes ficavam lá no campo, né? E as comunidades de carniceiros não consumiam elas, né? Então, estavam super alimentados, eles deixavam as carniças lá se descompor, porque não precisavam delas, né?
Então, essa disponibilidade de carniça, de alguma forma, vai afetar também as relações no sistema. Não só a presença de carniceiros e predadores, também a quantidade de carniça disponível no sistema, né? Quantos animais tem, se uma área rica em recursos ou não. Acho que teria que incluir também esse fator, de alguma forma, né? Acho que tem dados sobre isso, sobre disponibilidade, de alguma forma, dá para conseguir. Eu vou passar a palavra para o Taio, depois a Cecília tem um comentário. Mas só uma última coisinha relacionada a essas ideias que vocês estão discutindo, é que seria muito interessante também tentar explorar o quanto desse efeito da quantidade de predadores é simplesmente um efeito da abundância dos predadores ou da diversidade dos predadores, né? Porque dá para fazer bons argumentos, assim, no caso mais simples, não importa qual é o predador, quanto maior a abundância dele, menor vai chegar um momento, aquela curva não linear que o Matias escreveu, né? Vai chegar um momento que não vai sobrar para ninguém. Mas se você tiver espécies diferentes, ao particionarem o uso do recurso, talvez você gere esse efeito para toda a comunidade de presas, né? Então, eu não sei, acho que dá para fazer um argumento em que isso poderia ampliar a competição com os carniceiros ou reduzir a competição dos carniceiros, dependendo das premissas que forem presumidas. Mas, desculpa, eu já me intrometi demais. Taio, qual é a sua pergunta? Esther, obrigado pela palestra. Fantástico. A minha ideia é uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, quando você vai apresentando, desde o princípio, ali, você colocou aquela rede de troca e tal. Porque os carniceiros, eles também, quando morrem, eles também viram presa de outros carniceiros, né? Uhum. Então, eu fico me perguntando se você acha que você levou isso em consideração nas suas análises? E, se não, como isso pode afetar os resultados? Sim, muito boa pergunta. Na verdade, a gente pensava também nisso, né? O que está acontecendo com os carniceiros quando morrem. E um colega meu, Marcos Moleon, que alguns de vocês conhecem, ele tem um projeto no que ele avalia o consumo de carniças de carnívoros, né? E o funcionamento é super diferente. Basicamente, as carniças de carnívoros são consumidas por invertebrados, uma grande proporção, e alguns vertebrados, normalmente num grupo bem diferente, né? Se são mamíferos, são consumidas por algumas aves, se são aves, por alguns mamíferos. Só que esses resultados são consumo de urubus e esse tipo de espécies. A gente está começando a tomar os dados. A gente tem dados já sólidos de consumo de mamíferos. E, basicamente, a gente vê uma repulsão, né? Os mamíferos não consomem, outros mamíferos já consomem muito pouco. E tem várias teorias, né? São teorias. A gente acha que imagina você se alimentando de alguém muito próximo a você, vai ter parásitos, vai ter enfermidades que você pode pegar se você consome uma coisa que é muito parecida a você, né? Porque é fácil passar para você. Se uma coisa muito longe de filogeneticamente, é mais difícil. Então, se você é um mamífero, né, e chega uma ave, é mais difícil que ele pegue alguma enfermidade infecciosa, uma parasita, uma coisa assim, né? Então, a gente acha que pode ir por aí, mas basicamente, majoritariamente, esses mamíferos são consumidos por invertebrados ou decomponedores. Mas muito boa a pergunta. Eu tenho uma pergunta também. Pode falar. Tudo bem, Esther? Só um minuto, Leandro, rapidinho. Antes da sua pergunta, a Cecília tinha um comentário, eu não entendi, Cecília, sobre a ideia de incluir camadas do Laferte. Você explica para a gente, por favor? Oi, não, eu botei aqui a referência. Só porque esse artigo, eu acho ele bem interessante. Talvez ele dê, assim, ideias de como incluir essas interações na Food Web e a forma de modelar isso. Só porque eu acho esse artigo interessante. Então, eu lembrei disso quando você estava fazendo a pergunta. Ah, tá. Depois eu olho, porque não tô vendo agora. Deixei a apresentação, mas depois eu olho o artigo. Obrigada.
Funcionou, hein? Esse Cecília entrou no grupo. É. Não, e eu só queria dar parabéns para a Esther, maravilhoso o trabalho dela. É ótimo ouvir sua voz, Cecília. Leandro, faz uma pergunta. Eu fiquei pensando em uma coisa, eu não sei se esse é o caso, né? De que essas interações dos carniceiros, elas devem atrasar os ciclos de energia e matéria nos ecossistemas, porque eles estão impedindo uma decomposição mais rápida, não, ou devem acelerar, né, no caso. Não sei, é isso que eu tô pensando que pode ter esses dois efeitos agora. E eu fiquei pensando do ponto de vista do efeito de como a estrutura da rede, dessas interações, e o papel de cada uma das espécies influencia, atrasa ou acelera, né, ciclagem de energia e matéria nos ecossistemas, e isso vai ter um efeito em cascata para outras espécies que são fora desse sistema de predador-presa, como, por exemplo, para plantas, né? Eu estava pensando se a gente não conseguiria ter esse sistema integrado e mapear o efeito da estrutura da rede predador-presa e carniceiros nos processos ecossistêmicos e em outras espécies da comunidade, como, por exemplo, plantas, e como o papel topológico de algumas espécies, de alguns carniceiros, poderia estar influenciando nesses processos ecossistêmicos e em outras espécies na comunidade, como, por exemplo, nas plantas, né? E, como o Matias falou, talvez dê para fazer isso quantificando como efeitos indiretos, né? Então, como essas cascatas, assim, da teatrófica para... Sim. Na verdade, você está certo. Eles afetam outras espécies de forma indireta. Tem alguns trabalhos empíricos onde quem tem estudado, por exemplo, o que acontece quando você perde os carniceiros, uma espécie de carniceiro. Tem em Tasmânia, né, que eles avaliam o efeito do diabo de Tasmânia, se você chama assim, na estrutura da comunidade, no funcionamento, o que acontece quando você perde uma espécie e tem efeito em cascata para outras espécies. E a gente está começando a estudar, mas está começando, então não tem resultados, o que acontece, por exemplo, no solo. Então, a gente está pegando amostras de solo antes de colocar a carniça, um mês depois e 6 meses depois, e a gente está estudando o que acontece na estrutura do solo e também nas comunidades de micro-organismos do solo, em colaboração com outras pessoas. E depois tem trabalhos onde tem avaliado a importância, o que acontece, o efeito dos carniceiros, por exemplo, para a predação de ovos de outras espécies. Então, tem áreas onde tem aumentado, que não lembro muito bem do trabalho, né? Mas basicamente acho que aumenta, quando coloca as carniças, agora quando tem mais carniça, aumenta a quantidade de predadores e também aumenta a predação de ovos, porque tem mais predadores visitando a área, porque tem as carniças. Só que esse trabalho não lembro muito bem dos detalhes. Então, tem sim efeitos em outras partes do ecossistema, só que a gente está começando a estudar eles, né? Como eu falei, é uma coisa bastante incipiente, está começando essas coisas assim um pouco mais complexas, estão começando agora, só agora. E sobre se a velocidade... Desculpa, pode falar. Não, só ia falar que eu acho muito legal, que tem um professor de Yale, que é o Oswald Schmitz, ele tem trabalhado com como interações entre herbívoros e plantas influenciam na ciclagem de nutrientes, né? E todo o argumento dele é de que a gente não pode tratar interações ou teastróficas como um compartimento só em todos esses processos ecossistêmicos, né? Que faz parte só. Então, se você abrir um pouco esse compartimento, olhar para como ele está organizado, isso pode te dar insights mais legais do papel de níveis tróficos ou algumas espécies específicas nos processos ecossistêmicos, né? E eu achei que seria muito legal, com base nos resultados que você apresentou, olhar para essas estruturas de redes, esse tipo de interação específico influenciando nos processos ecossistêmicos, né? Sim, na verdade é uma coisa que a gente está começando, mas ainda não dá para trabalhar muito porque não tem dados empíricos de campo, né? Mas está começando, né? E sobre se aumenta a velocidade, aumenta a reciclagem ou diminui, depende de qual parte você está estudando, né? Se está estudando reciclado
o passo desse nutriente para outro ser vivo, né, é mais rápido, porque passa para os consumidores, mas se você está estudando o nitrogênio do solo, diminui a velocidade, porque esse nitrogênio não passa para o solo, senão que passa para o outro vertebrado que tem que morir e então vai passar para o solo. Então, depende de qual compartimento você está olhando, vai aumentar ou diminuir a reciclagem desse nutriente, né? Obviamente. Entendi. Claro, Isso, não é perfeito, né? Não... isso é muito legal, essas ideias que o Leandro falou aí, e essa alteração de fluxo, porque é algo que daria para fazer tranquilamente não, mas assim, conhecendo as taxas, por exemplo, o que vocês já têm, né, que é a taxa de consumo, daria para você montar um sisteminha usando uma coisa que eu e o Milton andamos estudando aí, que é o Environment Analysis, que é esse pessoal maluco das análises de ecossistemas, né, que é uma literatura que por algum motivo a gente não acompanha, mas a gente deveria. Então, você constrói a rede do ecossistema, representando os compartimentos, estilo Odum, assim, e aí tem várias métricas interessantes de mudança, de alteração nos fluxos. Então, você simplesmente ligando e desligando essa caixinha, ou alterando os valores dessa caixinha de fluxo de energia para os scavengers, você conseguiria avaliar isso que o Leandro falou. E o que eu achei legal assim, no primeiro momento eu pensei que aceleraria, no outro eu não sei se acelera, né? Mas independente se acelera ou não, você muda os grupos de organismos que vão estar expostos àquele recurso, né? Porque os organismos que fazem a decomposição da carcaça não são os mesmos que fazem a decomposição das fezes do urubu ou do carniceiro. Então, independente se aumenta a velocidade ou diminui, os scavengers, eles mudam a trajetória da energia, fazendo ela passar por outros decompositores, outro assemblage de decompositores. E isso, apesar de eu não saber absolutamente nada sobre a literatura dessa área, me parece uma coisa legal. Me parece uma coisa interessante e pouco explorada, de como os scavengers, eles reorganizam a transferência de energia no ecossistema, fazendo ela passar por outros compartimentos. E é algo que dá para fazer também, que o Leandro vai fazer. E, Matias, você falou dessa área de ecossistemas, né? Eu estava estudando aqueles artigos do Patten, do Bernard Patten, né? De ecossistemas, e é legal que ele tem uns artigos mostrando como você quantifica os ciclos, né? Então, que vai e volta para cada um dos compartimentos, que no nosso caso é aquela diagonal é a diagonal da matriz T, no fim das contas, né? Do modelo evolutivo que a gente tem, só que a interpretação para ecossistemas. E é legal que dá para quantificar como, pensando nisso, né? Usando essa rede das interações de predador-presa e os carniceiros, daria para quantificar como cada carniceiro específico, cada espécie específica, influencia na distribuição de energia e matéria em cada compartimento dos ecossistemas, né? Dá para realmente quantificar, só sabendo as taxas, só sabendo o peso dos links, por exemplo, da rede, né? Não precisa de mais do que isso, ou uma estimativa. Isso seria muito legal de fazer. É rápido e impactful. Aí o Leandro já vai começar as análises, Esther, só manda para a gente as taxas. Pronto, eu marco logo. Beleza. Obrigado, Esther. Obrigado, Matias, também. Tô mandando essas taxas aí, Então, tá bom, pode mandar. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho um comentário, não é bem uma pergunta, mas eu fiquei pensando na ideia de efeitos indiretos, né, que o Matias mencionou, e desse efeito, seria como você direcionar um outro canal de energia. Do ponto de vista de ecossistemas, é isso, né? O fluxo de energia é deslocado por um outro canal que sustenta uma outra cadeia trófica. Quer dizer, pode ser outra cadeia trófica. Uma coisa peculiar desse tipo de interação é que os efeitos indiretos, eles são todos direcionais, né? Se você não tiver um organismo fazendo mais que um papel, né? Se for um carniceiro estrito,
em princípio, você vai ter só efeitos que vão numa única direção, né? O que não acontece com outras interações. Mas isso é só em princípio, né? Porque, assim, que nem você mencionou, algumas desses carniceiros geram interações de facilitação com outros, que muitos não são carniceiros exclusivos. Então, assim, isso cria, sabe-se lá, qual é o saldo total desse tipo de efeito. Então, você pode imaginar que... Eu fiquei me perguntando se, no fim das contas, esses efeitos indiretos entre carniceiros poderiam, em algumas situações, amenizar efeitos de competição, por exemplo, porque uma parte dos efeitos vão ser de facilitação. Uhum. Eu tô bubbling já, eu só fiquei pensando nisso. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Quando a gente encontra um alinhamento numa rede, normalmente é porque tem essas espécies que são facilitadoras. E a presença dessas espécies facilitadoras facilita, né, valga a redundância, que outras espécies permaneçam no sistema, né? Mesmo se o sistema é muito competitivo, como tem espécies que facilitam as outras, faz que essas outras espécies não saiam do sistema, não parem de comer carniça. Claro, nosso sistema não que desaparece, sino que para de comer carniça, né? Então, é isso mesmo, esses efeitos indiretos de facilitação estão permitindo que a diversidade ou a riqueza das espécies seja grande em sistemas muito competitivos, uma competência muito grande pelo recurso. Só tem que quantificar o efeito, né? A gente não sabe quanto, né? A gente sabe que está acontecendo, mas não sabe como de importante é esse efeito, né? A quantificação da importância. E como a estrutura dessas interações influencia nessa importância, né? Vai modular essa importância. Ela pode, inclusive, tornar a competição mais assimétrica, né? Então, por exemplo, quem é o carnívoro oportunista, vamos supor que eles já competem por recursos, mas aí o carnívoro oportunista ele consegue ter acesso à carcaça ou depois de consumida completamente deixada lá, ou ele tira, né, por interferência quem capturou da carcaça, igual os ursos fazem, né? Então, aí a simetria da competição fica muito maior quando você considera isso, porque ele se beneficia da atividade do predador e ainda eventualmente impede o acesso dele à comida. E talvez a gente tenha uma noção muito errada da força da competição sem considerar o scavenging. É igual leões e hienas, por exemplo, né? Eles competem e tudo mais, mas quando você considera que as hienas eventualmente roubam o alimento, botam para correr, isso tem um efeito duplo, e a hiena acaba sendo muito melhor competidor por causa disso, né? Por causa dessa habilidade de ir atrás e consumir as carcaças. Então, eu acho que tem coisa interessante aí, sim, para... E, por exemplo, nesse sistema hiena-leão, a forma em que se consumirá a carniça e a estrutura da comunidade de carniceiros muda muito quando tem leão e quando não tem. Nos sistemas que tem só hiena e tem hiena e leão. A gente está quase conseguindo os dados para um lugar onde não tinha leão e voltou. Ainda não tem. Deve ter um shift para ser carniceiro, porque é muito vantajoso num lugar que tem leão, né? Uhum. As hienas em grupo vão lá, tiram o leão, esperam ele matar, tiram o leão e comem. Mas tem uns riscos de contrair enfermidades, de ser predado, né, por outros ataques, né? Mas, claro, eu acho que mesmo assim é muito vantajoso para ele. Não tem que matar, são muitas, né? Sempre vai em grupo. Uma coisa que eu fico curiosa eu não sei absolutamente nada disso, né? Eu tenho que estudar, mas sobre como esses grupos evoluíram, né? A impressão que eu tenho é que o clado de hienas que sobreviveu é um clado de carniceiros, mas o gênero de hienas, esse gênero crocuta, ele evoluiu um modo de vida de superpredador, né? Então, assim, ele já tinha o arsenal necessário para comer coisa podre,
e se tornou um super predador, né? Assim, ele não fez o caminho contrário, assim, ele era um super predador e passou a comer coisa podre. Talvez seja mais simples para um organismo desse, que já tem lá a habilidade necessária para tal, conseguir explorar os recursos. E aí talvez ele se comporte como a gente se comporta, como outros grupos se comportam, né? Porque no fim das contas ele explora energia e matéria de uma forma diferente de predadores, né? Predadores, eles vão ter populações mais baixas, entre outros motivos, porque tem perda por dissipação de energia. Mas se você consome qualquer coisa apodrecendo e como tudo morre dá tempo suficiente, desculpa, eu estava ouvindo The Cure antes da palestra, você acaba aumentando o tamanho populacional. Não é tão eficiente quanto comer planta, né? Como pessoas e formigas fazem. Mas produtos de planta, né? Néctar, por exemplo, e no nosso caso, fruto, semente, folha mesmo. Mas daria um burst. E aí, como o Matias sugeriu, na hora da competição, as hienas levam uma vantagem. Além de elas serem bem eficientes como predadoras, elas ainda têm um aumento populacional bombado por um recurso que só está disponível para elas, na verdade. A gente sabe que leões comem carniça de vez em quando, mas não é a mesma coisa, né? Eles não têm dentes capazes de quebrar ossos, que nem as hienas fazem. Isso é muito legal. Então, quando é que a gente começa esse trabalho? Quando vocês quiserem. Deu uma Os dados saudade estão meio de prontos. anos atrás, né, Esther? Agora, deu uma saudade, assim. Os dados estão publicados. Eu perdi o som. Seu som travou, Mildo. A minha rede Mildo tá com lag, acho. Não, a minha rede oscilou. A minha rede deu uma oscilada. Eu tô com lag, Alô? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. A minha rede deu uma oscilada aqui. Eu estava dizendo que deu uma saudade de 9 anos atrás. Não, acho que tem várias ideias viáveis dessas. Várias ideias viáveis aí que a gente discutiu. Todas elas são viáveis. Aí, Coisas de paz, eu acho. Ô, Esther, você sabe se tem série temporal de Yellowstone, desses dados? Sabe que eu não sei? Ah. De carniceiro não tem. Pode ser que tenha de predador presa. Ah, porque aí seria legal ver, porque lá é um exemplo bom, né, de com e sem predador, antes e depois da introdução dos lobos. Sim. Talvez não tenha sido publicado, né? Mas eu agora não me lembro de ter visto esses dados publicados. Só fiquei curiosa. Seria super legal ter esses dados, né? Não sei, mas eu acho que a gente vai conseguir dados sobre alguns lugares de estudo, por exemplo, com e sem predadores, abutres, ou com e sem leão, né? E a gente teria vários dados de outras coisas, a comunidade, a abundância de presa, enfim, acho que de algumas áreas de estudo conseguiria dados de qualidade. Só que ainda tem que terminar mas está quase, sim. Gente, acho bom a gente parar por aqui. Nossa, agora tem um monte. Tem caos. Caos, tá. Gente, acho bom a gente parar por aqui. Tem 1 milhão de perguntas para a Esther, mas quem quiser pode escrever para ela. Muito obrigado, Esther, por ter arrumado um tempinho para falar com a gente. Espero que isso também sirva de uma semente para que a gente volte a fazer coisas. Quando falo a gente, eu digo todo mundo, em diferentes combinações possíveis. Pelo menos volte a conversar mais sobre ciência e trocar ideias e fazer coisas bonitas como você tem feito. Tá? E muito obrigado mesmo. E, bom, é isso, gente. Então, obrigado a todo mundo pela presença.